a maioria dos povos poderosos, eles tinham as suas muralhas, e a gente vê como era praticamente impossível para o exército invasor destruir aquelas muralhas. Eles colocavam ponte para subir, aí os caras lá de cima, já estavam lá em cima, o que eles faziam? Jogavam óleo fervendo na cabeça dos soldados. Então a gente sabe que morria a maioria do exército e muitas vezes eles nem conseguiam entrar. Então eles precisavam o quê? De uma ação sobrenatural do Criador, que é o que a gente vai ver mais para frente aqui nesse capítulo 6. Vamos lá. Vamos ler o versículo 3 até o 5. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes, o número 7 vai aparecer 4 vezes agora nesse versículo 4, tá? No versículo 4, tá? O número 7 vai aparecer o quê? 4 vezes. Vamos lá. E 7 sacerdotes levarão 7 shofarot, né? 7 buzinas de chifre de carneiro, é o shofar, tá? Diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, ou seja, apareceu o número 7 4 vezes, tá? E os sacerdotes tocarão as buzinas. Olha que coisa interessante. No nível Sod, tá? 7 mais 7 mais 7 mais 7 vai dar o quê? 28. O primeiro versículo de Gênesis, Bereshit 1:1, diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio criou Elohim Aleph Tav os céus e Aleph Tav a terra. Esse primeiro versículo da Bíblia contém exatamente o que? 28 letras. Olha que coisa interessante. Então 28 está associado ao que? A força do Criador. A canção Ana Behoar, que nós cantamos no Avodá, Ana Behoar, a palavra Koar em hebraico, que significa força, poder. Qual é a gemátria dessa palavra? 28. É uma letra Kaf e a letra Het, ou seja, 20 mais 8, 28. Olha que coisa interessante. O primeiro livro da Aliança Renovada, da Brit Hadashah, Matitiyahu, Mateus, contém quantos capítulos? O quê? 28, tá? As gerações do Messias, tá? Ou seja, de Abraão até Davi, são 14 gerações, e de Davi até o cativeiro da Babilônia, 14, e do cativeiro da Babilônia até o Messias, mais 14, totalizando 42. Mas vamos fazer uma pausa aí. De Abraão até o Messias, 42, mas de Davi até o Messias são quantas gerações? 28, ou seja, Mashiach ben David. Então, o número 28 está sempre associado à força, tá? Koar. Então, vamos lá. Vamos ler o versículo 5. E será que, tocando-se longamente o shofar, a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então vamos ler aqui mais um comentário. Vamos lá. Yahuá revela a Josué, a Yahushua, a maneira da iminente queda de Jericó, pelo desmoronamento de suas muralhas. O povo cumpre à risca as instruções de Josué. Os 7 versículos, do 5 até o 11, descrevem as voltas em torno de Jericó. No primeiro dia, uma vez. Os nossos sábios salientam a importância do número 7, né, que aparece diversas vezes aqui nesse capítulo. No versículo 4 aparece 4 vezes, mas depois aparece mais outro tanto de vezes, tá? Nesse capítulo, só para a gente ter ideia, nesse capítulo 6, o número 7 vai aparecer o quê? 14 vezes. 14 é a gemátria do nome o quê? David, ou seja, é um Dalit que vale 4, um Vav que vale 6 e outro Dalit que vale 4, ou seja, 4 mais 6 mais 4, 14. Ou seja, o poder de Mashiach ben David estaria agindo aqui na destruição, tá, das muralhas de Jericó. Então o número 7 no capítulo 6 inteiro aparece 14 vezes. Então aponta para Mashiach ben David, tá? Então vamos lá, o Messias, filho de Davi. Os nossos sábios salientam a importância do número 7 nas Escrituras. A gente leu os comentários desses versículos até o 5, vamos prosseguir aqui agora, o 6 e o 7. Então chamou Josué, Yahushua, bin Nun, Josué filho de Nun, os sacerdotes, e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 shofarot, 7 buzinas de chifre de carneiro, diante da arca de Yahuá. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca de Yahuá. Então vamos lá.
A vanguarda, que encabeçava a tropa de Israel, era composta dos filhos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, ou seja, Reuven, Gade e a meia tribo de Menaché. Então lembra que eles já tinham recebido terras antes do território de Israel, tá? E Moisés tinha combinado com eles já direitinho que eles não apenas ajudariam os filhos de Israel a conquistar sua terra, mas mais do que isso, eles deveriam ir na frente. Já que vocês ganharam terra antes do Jordão, fica de acordo com os cálculos que a gente faz, o exército de Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés deveria ser em torno de 110 mil guerreiros, tá? Aproximadamente. Então ficaram 70 mil guerreiros antes do Jordão para cuidar da família, do rebanho, para não serem atacados por povos vizinhos. Se eles vissem que não tinha nenhum guerreiro lá, eles atacariam, né? As mulheres e as crianças. Então, dos 110 mil, 40 mil vieram para ajudar o povo de Israel, e esses 40 mil, eles iam na frente do povo, ou seja, era igual aqueles soldados, né? Essas forças especiais, esses filmes de guerra que a gente vê, aquele pessoal que tem o quê? Tem sangue nos olhos, né? Selva, né? Era tipo esses filmes aí que a gente vê do Rambo, né? Um cara sozinho já faz um estrago, tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Então, esse destacamento de Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, eles estavam despreocupados, por quê? Eles sabiam que a família deles estava tranquila, sossegada, já tinha herdado terra. Então o Criador achou uma boa estratégia. Esses 40 mil soldados, eles estariam com menos preocupações na batalha. Porque se a gente for parar para pensar, o que mais preocupa um guerreiro não é nem a vida dele. O que mais preocupa um guerreiro é o quê? É a sua família, né? Então, visto que eles estavam tranquilos, a nossa família está lá sossegada, tá? Então eles iam na frente, tá? Então esses 40 mil guerreiros iam na frente, encorajando o povo de Israel, né? Vambora, né? E o povo de Israel ficava motivado. Poxa, se Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, que já herdou sua terra, eles estão com essa gana, com essa força de vontade, a gente tem que ter 10 vezes mais vontade do que eles, porque a gente ainda vai herdar a terra, tá? Então o Criador sempre utiliza o quê? Estratégias de guerra. Por isso que ele é Yahuwah Tsevaot. É um dos adjetivos do Criador, é um dos títulos do Criador, é o quê? Yahuwah dos exércitos, tá bom? Então vamos ler do versículo 8 até o 9. Vamos lá. E assim foi, como Josué e Yahushua disseram ao povo que os 7 sacerdotes, levando as 7 shofarot, 7 buzinas de chifre de carneiro diante de Yahuwah, atravessaram e tocaram as shofarot, as buzinas, e a arca da aliança de Yahuwah os seguia, e os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as shofarot, as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as shofarot, as buzinas, tá? Então, os soldados da tribo de Dan, eles integravam a retaguarda, conforme consta de Números 10, 25. Então, além daquelas tribos, Ruben, Gad e metade de Manassés que iam na frente, tá? Se nós formos no livro de Números, capítulo 10, versículo 25, vai ver que a estratégia que o Criador usava era o quê? É botar a tribo de Dan na retaguarda, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler agora do versículo 10 até o 13. Porém ao povo, Josué e Yahushua tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. E fez a arca de Yahuwah rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois, Yahushua, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca de Yahuwah. E os sacerdotes que levavam as 7 shofarot, as 7 buzinas de chifre de carneiro, diante da arca de Yahuwah, iam andando e tocavam as shofarot, as buzinas. Shofarot é o plural de shofar, tá? E os armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca de Yahuwah. Os sacerdotes iam andando e tocando as shofarot, as buzinas, tá? Então vamos lá. Nos primeiros 6 dias ouviam-se apenas os sons produzidos pelos Koanim, pelos sacerdotes. Então nos primeiros 6 dias só os sacerdotes tocavam, faziam barulho. Foi somente no 7º dia que o povo deveria contribuir ao ruído. Note-se que Josué e Yahushua não revela que no final a muralha cairia,
como Yahuwá havia revelado a ele. Então olha que coisa interessante, Yahuwá tinha revelado para Josué, porém ele não tinha falado nada para o povo, tá? Então muitas vezes também, já uma reflexão para cada um de nós, muitas vezes o Criador vai falar alguma coisa para a gente, mas quem disse que a gente tem que chegar na mesma hora e sair falando para as pessoas, né? Então a gente tem que refletir sobre isso, ou seja, muitas coisas que o Criador vai falar com a gente é para ser revelado, mas no momento oportuno. Só para a gente ter ideia, o próprio Yahushua HaMashiach, quando esteve aqui, na Bessorá de Yohanan, no Evangelho de João, ele teve um momento que ele falou algo importantíssimo para os apóstolos, para os discípulos. Ele falou assim: eu tenho muito que vos falar ainda, mas vocês ainda não podem suportar. Olha que coisa interessante, tá? Então, nesse caminho de Techuvá que a gente está fazendo, a gente precisa entender isso. Ou seja, o próprio Mashiach, ele disse para os apóstolos: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar, tá? Imagina, vamos lembrar de Paulo, Shaul Rachalia, ele disse em 1 Coríntios: leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque vocês não podiam suportar, e nem agora podem. Olha que coisa interessante. A gente está vendo aqui, por exemplo, o Tiago e a Joyce, eles estão com o filhinho deles, o Luca, né? O Luca, uma bênção, né? Está com 40 e poucos dias de nascido, né? Então tem uma série de cuidados com ele, né? Ele não pode comer as coisas que um cachorro adulto come, né? Tem que fazer papinha, ração, não é isso? Banho, vai chegar um momento que ele vai poder tomar banho, né? Por enquanto não pode, né? Então imagina pegar o Luca, que tem 40 e poucos dias de nascido. O Luca é o cachorrinho do Tiago e da Joyce, né? Filhotinho. Imagina pegar ele e fazer com ele o que faz com um cachorro já adulto, né? Ele não vai suportar, né? Então, assim o Criador faz com cada um de nós. Então, Josué, embora Yahuwá já tivesse revelado o seu plano para ele, mas ele não havia falado para o povo. Ele conhecia bem o povo de Israel. Então, o que Josué pensou? Olha, eu vou falar para esse povo ficar em silêncio, porque existe um pecado muito grave que o nosso povo cometeu muitos anos atrás, que foi o quê? Lashon Hará. Muitos anos atrás, os espias foram enviados para a terra de Israel, 12 espias, e só Josué e Caleb que não difamaram a terra de Israel, né? A gente lembra disso. Então Josué se lembra que o seu mestre Moisés, o que aconteceu? Chamou os 12 espias para falar na frente de todo mundo, né? E não era para Moisés ter feito daquela maneira. Era para Moisés e Arão chamar os 12 espias em secreto, os espias iriam falar para eles e eles falariam para o povo, ou seja, não aconteceria o problema que aconteceu. Moisés pegou os 12 espias, tá? Dos quais só Josué e Caleb foram fiéis, e os 10 difamaram a terra, né? É terra de gigantes, vamos ser devorados e tal. Então Josué já conhecia o temperamento do nosso povo de Israel, que se der bobeira já começa a abrir a boca e fazer Lashon Hará, né? Então ele já sabe que já está na iminência de entrar na terra prometida. O que ele faz? Ele manda o povo ficar quieto, tá? E ele não revela que as muralhas cairiam, porque poderia ser que um monte de pessoa ficasse com incredulidade, né? Imagina, não acreditando. Então imagina, aqueles dias todos, será que vai cair? Nunca antes na história da humanidade, né? Uma cidade, as muralhas caíram. Então Josué esperou o momento do Criador. Então ele não havia revelado para o povo de Israel, tá bom? Então vamos lá. Nos primeiros 6 dias ouviam-se apenas os sons produzidos pelos sacerdotes, os Kohanim. Foi somente no 7º dia que o povo deveria contribuir ao ruído. Note-se que Josué e Yahushua não revela que no final a muralha cairia, como Yahuwá já havia revelado a ele, no versículo 5. Portanto, o povo aguarda os acontecimentos com grande expectativa. Então, muitos de nós precisamos entender isso. Por exemplo, no livro de Provérbios fala que, estando calado, até o tolo se passa por sábio, e que fecha os seus lábios se passa por entendido. Está em Provérbios 17, 28, tá? Então, a gente precisa entender isso. Não é porque o Criador falou alguma coisa com a gente que a gente precisa na mesma hora sair falando, tá? Então a gente tem que consultar o Criador sobre a hora certa de falar as coisas. Vamos lá. Então vamos ler os versículos 14 e 15 agora, tá? Vamos lá. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Então nesse 7º dia foi bem diferente, tá? Então aqui existe uma tipologia, tá?
de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15, em que no retorno do Messias nós vamos ouvir o quê? O som do chofar. Olha que coisa interessante, tá? E pelo que nós entendemos na Torá, todos concordam com isso, o retorno do Messias acontece em qual festa? Yom Teruah, que é mais conhecido como festa do chofar, tá? E nas Bíblias em português como festa das trombetas, tá? Então, Yom Teruah, a tradução literal é o quê? Dia do alarido. Então, alarido, através de chofar, através de grito. Então, nós vamos gritar de alegria quando ouvirmos o toque do chofar, o sétimo chofar, tá? Que é mencionado em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, tá? Então, aqui, na conquista da cidade de Jericó, já existe uma tipologia, tá, do nosso encontro com o Messias nos ares, ou seja, em que, vamos dizer assim, as muralhas, né, os problemas de nossas vidas cairão. Essa vida aqui, por mais que a gente se esforce, o que é isso aqui? É o Olam Hazé, é o mundo caído. Então, nós aguardamos o dia em que as muralhas, ou seja, os grandes impérios mundiais, né, em Apocalipse fala, caiu a grande Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, no qual cairão as muralhas dessas nações, desses reinos que desafiam o Criador, e nós vamos entrar na vida eterna, tá? Ganhar um corpo glorificado. Eram tão grossas as muralhas de Jericó que a Raabe, né, Rahav, ela morava o quê? Nos muros da cidade de Jericó, né? Então não eram esses muros pequenininhos de um tijolinho, né, fininho, igual a gente vê hoje em dia, não. Então era tão grosso que tinha o quê? Tinham casas em cima das muralhas, tá? Só para a gente ter uma ideia. Já para a gente valorizar até mais o milagre do Criador. Então imagina, não era uma muralhazinha fininha, então era extremamente grossa, tá? Uns dizem que tinham 6 metros, outros dizem que tinha 8,5. O fato é que eram largas, já que dentro das muralhas tinham casas. Olha aí, então legal, toda era por essa informação, então de 6 a 8 metros e meio, olha que coisa interessante, tá? O fato é que eram largas. Eram bem largas para existirem casas ali em cima, né? Você tira pela muralha da China que tem hoje em dia, ela é bem larga. Bem larga, é verdade, a estrutura antiga, né? Daqui, Isso, né? é verdade, É bem larga mesmo. Bem lembrado pelo Davi, né? A muralha da China, né? A grande muralha, né? É verdade, bem largo. Então, é só o poder do Criador. Então, Israel precisava entender que entraria na Terra Prometida não baseado na força da sua espada, da sua lança, do seu escudo, mas entraria pelo favor imerecido. Igual nós. Vai chegar um dia que a gente vai se livrar dessa carcaça, né? Não adianta. Olha, a gente pode se alimentar bem, a gente pode dormir 8 horas de sono direitinho, a gente pode fazer esporte, pode fazer o que for, não adianta, tá? Eu conheci uma pessoa que falava que a lei do maracujá vai pegar todo mundo. Vocês sabem o que é a lei do maracujá? O maracujá, o que vai acontecendo com ele? Ele vai se enrugando todo, né? Então a lei do maracujá pega todo mundo. Pode ser astro, Hollywood, pode ter os melhores alimentos, melhor treinamento, melhor cirurgia plástica, o que for. A lei do maracujá vai pegar eles também. Depois que Adão e Eva pecaram, né, a morte veio sobre todos nós, tá? Então nós aguardamos o quê? A transformação do nosso corpo, tá? Então nós aguardamos o quê? Assim como aqui o povo aguardava o toque do chofar pelos 7 sacerdotes, então nós aguardamos o quê? O toque do 7º chofar. Olha como é que está tudo conectado, tá? Do 7º chofar, no qual nós seremos redimidos, ou seja, o nosso Elohim nos dará um corpo transformado, tá? Um corpo de esplendor. Nós iremos sair dessa carcaça, né? Então, muitos em Israel dizem, até brincam, né, que a primeira coisa que... Isso é uma brincadeira, tá? Não levem então a sério, tá bom? Então, o pessoal até brinca que quando nós recebermos o corpo glorificado, talvez um dos nossos primeiros pensamentos seja: